Atenção para o que o presidente dos Estados Unidos sinalizou ao mundo. Caso o Brasil venha a se juntar à crescente lista de países que se movem para a direita, o mapa político da América Latina será drasticamente diferente do que era há apenas uma década. Esse é o recorte de um artigo do site Newsmax, que tem como ponto de partida a vitória de Abelardo de la Espriella, na Colômbia, compartilhado por Donald Trump na Truth Social. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então aqui acionar o nosso Lorde, já está no telão e vai trazer as informações aqui para a nossa audiência. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada e principalmente à nossa audiência. Isso mesmo, ontem à noite o presidente Trump nos deu essa notícia e esses indícios, né, publicando então essa publicação de um portal de direita lá nos Estados Unidos, a Newsmax, que faz justamente esse mapeamento ideológico do resultado das últimas eleições na América do Sul. O presidente Trump ainda coloca aqui Trump Scores, né? 8 triunfos em 7 anos pela América Latina. E o destacado ali na foto foi o Javier Milei, talvez o mais próximo, né, dos presidentes eleitos até o momento na América Latina do presidente Trump. O contexto desta matéria falava, como você bem disse, da vitória do Abelardo de la Espriella lá na Colômbia, mas o Brasil acabou sendo citado como um desafio para a administração Trump. E, de fato, Geisiane, quando olhamos o calendário eleitoral no mundo para o segundo semestre agora, caso a gente não tenha nenhuma eleição antecipada em algum país parlamentarista, nós temos 3 eleições importantes. A do Brasil é a próxima. Nós somos os próximos da lista em termos eleitorais. Depois nós temos eleições em Israel, também importantes, e as eleições em middle term nos Estados Unidos. Agora, por que a vitória de Flávio Bolsonaro e a derrota de Lula seria tão importante para a administração Trump? Bom, como nós podemos analisar, o escudo das Américas, né, ele já vem surtindo efeitos, principalmente na Bolívia. E as vitórias, agora também confirmado no Peru, da Keiko Fujimori, na Colômbia, do de la Espriella, em outros países, são importantes. Agora, para que esse escudo, de fato, tenha um alcance necessário que a administração Trump necessita, obviamente que o Brasil também precisa dar essa guinada à direita e principalmente trabalhar junto com os Estados Unidos e não para os Estados Unidos, que é um aceno que o pré-candidato, Flávio Bolsonaro vem fazendo. Nós estamos mostrando imagens aí, foi uma semana complicada mesmo para a esquerda, tanto no Peru, agora tivemos a confirmação que a Keiko Fujimori alcançou a vitória matemática. A gente está aguardando a qualquer momento a Comissão Nacional Eleitoral declarar ela como vencedora das eleições. E o Abelardo Espriella foi um pouco mais rápido. Inclusive, agora à tarde, o Ivan Cepeda, candidato socialista, finalmente reconheceu a derrota para o Abelardo de la Espriella. O Gustavo Petro está meio assim, mas provavelmente ele também vai reconhecer. E no dia 7 de agosto, então, teremos a posse do Abelardo de la Espriella, como eu disse, então, levando toda a atenção para o Brasil. E aí a gente tem várias pontas importantes, né, relacionadas ao Brasil. A próxima também, sessão 301, dia 6 de julho, teremos uma audiência pública nos Estados Unidos, inclusive com a presença do pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro, e do dia 6 até o dia 15 de julho nós teremos a decisão do presidente Donald Trump sobre o que fazer em relação ao relatório da sessão 301. Parte do processo eleitoral, sem interferência, obviamente, mas desse contexto Estados Unidos e Brasil, das eleições, passa justamente nesse período entre o dia 6 de julho e do dia 15 de julho. Então, a administração Trump agora, passadas as eleições no Peru e na Colômbia, com certeza estarão atentas, sem interferir, mas atentas para que o processo ocorra de maneira normal e sem nenhum tipo de problema nas eleições brasileiras. Geisiane. Ivan Kleber, eu vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. É importante a gente também dizer que a gente precisa de uma liderança forte também para defender os interesses brasileiros. Claro, para sentar à mesa e negociar com a maior democracia do mundo, mas também para defender os interesses brasileiros, algo que a gente não vê nessa gestão petista. É só uma série de bravatas ali que vem principalmente do presidente Lula. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber.
Boa tarde, Ivan. Que post animador esse do presidente Trump. Agora, existem dois fatores, a meu ver, que nos diferenciam muito desses vizinhos latino-americanos que endireitaram, por assim dizer. O primeiro é a própria existência de um TSE, que já é uma anomalia. E o segundo são os abusos em série lá da cúpula togada. E o Trump sabe disso melhor que ninguém. Eu te pergunto, de que forma o presidente Trump pretende abordar essa questão judiciária para superar, para vencer esse novo desafio de endireitar, de ajudar a endireitar, usar a dissuasão para ajudar a endireitar o Brasil, Ivan? Boa tarde, doutora Kátia. É sempre muito bom estar aqui com a senhora. E eu só quero pegar um trecho do que a senhora disse sobre o TSE. As pessoas, talvez, no chat, aqui, nosso público que nos acompanha, tanto ao vivo quanto gravado, talvez não tenha percepção. Mas são pouquíssimos mesmo os países no mundo que têm uma instituição como o TSE, um Tribunal Superior Eleitoral. Muitas vezes nós temos uma comissão que organiza a eleição, mas que não julga, não é? Como o TSE, inclusive composto por ministros da Suprema Corte. E aí entra a segunda questão. De fato, se existe um país no mundo hoje, doutora Kátia, eu posso falar assim tranquilamente, principalmente no mundo ocidental cristão, que tem uma interferência do sistema judiciário no processo eleitoral, esse país é o Brasil. A administração Trump tem vários mecanismos, mas olha só, um deles, inclusive, já foi retirado. Ou seja, nós não teremos a influência da USAID nessas eleições agora de 2026 no Brasil, coisa que nós tivemos nos outros anos. Inclusive, depois que a USAID saiu de operação, pelo menos como a conhecíamos, a esquerda não venceu mais nenhuma eleição na América Latina. Pode ser coincidência, né? Mas esse é um ponto, doutora Kátia, que a gente não pode tirar da equação. O presidente Trump não tem interesse em interferir nas eleições do Brasil, até porque ele não poderia fazê-lo, obviamente. Mas, como a doutora Kátia trouxe, usar a dissuasão para que o processo ocorra normalmente, desde o período de campanha até mesmo a votação em si, né? Isso sim, a administração Trump pode levar em consideração uma pressão para que ambos os lados, todos os candidatos, tenham condições iguais de disputar aí a preferência do eleitor nessas eleições de 2026. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas e passar a palavra para o nosso querido Jorge Serrão. Lorde Ivan Kleber, vamos lá. A gente poderia dizer também que o nosso camarada Xi Jinping poderia repetir essa frase do Trump, dizer que a eleição presidencial no Brasil será um grande teste para a China. A China está adiantadíssima no domínio sobre negócios, no domínio sobre a influência que ela exerce, inclusive dentro da máquina pública brasileira, dentro da mídia brasileira. Então essa eleição pode ser um grande teste também para a China. De que forma que os Estados Unidos vão poder se contrapor a esse advento ou ao fortalecimento do modelo chinês dentro do sistema político brasileiro? Olá, Serrão. Ótima pergunta. É extremamente complexa a resposta dessa pergunta, porque várias administrações americanas não deram a devida atenção, não só ao Brasil, mas à América Latina como um todo. Foi aí que a China preencheu esse vácuo. Inclusive, nós temos uma informação importante que a nossa audiência precisa saber. Lá na China, agora, já é quinta-feira. Portanto, daqui a pouco, pelo horário local, né, de Pequim, será formalizada a intenção do Brasil de vender títulos da dívida pública em yuan, na moeda chinesa. A gente comentou isso ontem. Esse anúncio está para ser feito daqui a pouco. Podemos aguardar até, inclusive, alguma reação do secretário Rubio ou alguém da administração Trump. Eu vejo esse movimento mais como uma tentativa de deixar ali uma barricada, um compromisso para o próximo presidente, caso Lula perca essas eleições. Agora, realmente, o Xi Jinping ele deve estar se fazendo a mesma pergunta. Como trabalhar com um eventual governo Flávio Bolsonaro, que será muito mais alinhado aos Estados Unidos. Serrão, a gente pode dar uma olhadinha na América Latina. A China não conseguiu
evitar a captura de Nicolás Maduro e não conseguiu evitar essas derrotas que a esquerda sofreu em todo o hemisfério. E, inclusive, não está conseguindo ajudar Cuba na sua tentativa ali de manter esse regime que está prestes a cair. Tudo começou em 2023 com a vitória de Javier Milei, uma vitória de certa medida inesperada, mas com muita coragem, com muita bravura. O Milei enfrentou aquele período eleitoral com uma China contrária às políticas dele e favorecendo o então presidente Alberto Fernandes. Obviamente que o Fernandes não tentou a reeleição, o candidato dele perdeu para o Milei e aí a gente teve, né, esse avanço da direita na América Latina. Ou seja, a China, ela tem uma capacidade de influência muito grande, sim, mas ainda, e digo ainda, não ao ponto de convencer os eleitores que o modelo chinês é melhor que o modelo americano. Os mapas ali de 2022, 2023 e 2026 deixam isso bem claro. O latino-americano, ele é ocidental, ele é cristão e não quer o modelo chinês para a sua sociedade. Que depois o problema é o modelo americano, o modelo ocidental esteja cheio de problemas, a gente não tira isso da equação, com certeza, mas pelo menos nós podemos discutir aqui em público os nossos problemas, coisa que não acontece na China. E sobre essa imagem que nós estamos vendo aí, a próxima vez que todo mundo se reunir, eles vão ter que pegar uma câmera maior para caber todo mundo ali, porque está aumentando o grupo do Escudo das Américas aí, que faz a fotografia com o presidente Trump. Já temos mais 2 em relação a essa foto, quem sabe mais um aí entrando em outubro, não é mesmo? Gesiane, devolvo para você. O Ivan Kleber mencionou aqui as eleições do Peru, vamos só atualizar aqui a nossa audiência, 99,8% das urnas foram apuradas, a Keiko está com mais 50% dos votos e o Roberto Sanches com 49,8%, então ainda não bateram o martelo, não foi decretado, embora tenha feito essa apuração. Por favor, Ivan. Gesiane, matematicamente falando, ela já tem os votos. Ela já tem uma diferença de 43 mil votos e faltam aproximadamente 38.200 votos para serem apurados. Ou melhor dizendo, auditados, porque esses votos estão sendo auditados. Ou seja, matematicamente ela está eleita. Nós estamos aguardando aí os próximos passos da Comissão Nacional Eleitoral do Peru simplesmente cravar a vitória da Keiko Fujimori. O candidato derrotado socialista Sanches, ele já disse que não vai reconhecer o resultado da eleição e que está convocando manifestações para sábado agora e que promete ser as maiores manifestações da história do Peru. Então a gente precisa também acompanhar esse cenário, mas no voto a Keiko Fujimori já é presidente do Peru, Gesiane. Exatamente isso, só estamos aqui aguardando a batida de martelo final para oficializar a coisa toda. Ivan Kleber, muito obrigada pela parceria de sempre aqui no nosso Jornal da OES, segunda edição, até a próxima.